Boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui estamos para uma breve palavra. Realmente hoje será uma breve palavra. Eu hoje, na verdade, agora nesse momento, eu não vou estar ministrando, ensinando, pregando nenhuma palavra. Na verdade, eu vou somente recitar 4 capítulos da Bíblia que se encontra no livro de Ezequiel. Estarei recitando o capítulo 5, estarei recitando o capítulo 6, estarei recitando o capítulo 7, o capítulo 8 e o capítulo 9. O capítulo 3 também do livro de Malaquias, do livro de Miqueias, capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. E também o capítulo 56 do livro de Isaías, do verso 10 ao verso 11. E também, para finalizar, o capítulo 4 do livro de 2 Timóteo, capítulo 3, capítulo 4, verso 3 e verso 4. Vejam bem, eu estava ainda há pouco agora aqui na minha sala, aqui na minha casa, deitado, e eu estava ouvindo o livro de Ezequiel, narrado pelo ex-jornalista da Globo, Cid Moreira. Às vezes eu gosto muito de ouvir a Bíblia na voz desse homem que tem uma voz muito bonita, uma voz bastante ouvida, e eu coloquei para ouvir o livro de Ezequiel. Ouvi do capítulo 1 ao capítulo 9, mas quando chegou no capítulo 5 ao capítulo 9, eu fui chamado a atenção pelo Espírito Santo de Deus no que diz respeito à igreja hoje, ao povo, ao planeta. Porque Ezequiel, ali no Antigo Testamento, ele teve um dos mais difíceis chamados, desde Gênesis a Malaquias. Eu quero acreditar que Ezequiel teve um dos chamados mais difíceis, uma das mais difíceis missões, porque ele foi chamado para profetizar contra o povo de Israel. Ele foi chamado para profetizar contra as nações. Ele foi chamado para profetizar contra os grandes reis da época. Ezequiel, ele foi chamado para profetizar contra os falsos profetas. Mas quando, na voz de Cid Moreira, entrou no capítulo 5, eu estava deitado, ouvindo, e o Senhor me chamou a atenção para que eu pudesse vir a estar recitando esses capítulos que eu falei ainda há pouco. O 5, o 6, o 7, o 8 e o 9 do livro de Ezequiel. Prestem atenção, mas prestem muita atenção mesmo no que diz nesses capítulos, porque é Deus, não é nem o pastor Augusto que hoje vai estar ministrando uma palavra. Eu vou estar apenas recitando as Escrituras Sagradas. Veja muito bem
o que a palavra de Deus no livro de Ezequiel, do capítulo 5 ao capítulo 9, fala. Porque fala contra a igreja, ou seja, fala contra Israel de Deus. E diz assim: tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro, a tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no meio da cidade. Quando se cumprirem os dias do cerco, tomarás outra parte, terça, e a ferirás com uma espada ao redor da cidade. E a outra terça parte espalharás ao vento. Desembainharei a espada atrás deles. Desta terça parte tomarás uns poucos e os atarás nas abas da tua vestes. Destes ainda tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal mais do que as nações, e transgredindo os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprindo os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós. E por isso assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, à vista das nações. Farei contigo o que nunca fiz, e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais devorarão os seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão os seus pais. Executarei em ti juízo, e tudo que restar de ti espalharei a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário com todas as coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Uma terça parte de ti morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás dela. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. Saberão que eu, o Senhor, falei no meu zelo, quando cumpri neles o meu furor. Por-te-ei em desolação e por objeto de opróbrio entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. Assim serás objeto de opróbrio, ludíbrio, de escarmento e espanto às nações que estão ao redor de ti. Quando eu executar em ti juízos com ira e indignação, em furiosos castigos, eu, o Senhor, falei. Quando eu desperdir as malignas flechas da fome contra eles, flechas destruidoras, que eu enviarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós, e vos tirarei o sustento de pão. Enviarei sobre vós a fome, e bestas feras, que te desfilharão a peste, e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti, eu, o Senhor, falei. Capítulo 6, fala sobre a profecia contra a idolatria de Israel, e diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, vira o rosto para os montes de Israel, e profetiza contra eles, dizendo: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus.
Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: eis que eu mesmo, trarei a espada sobre vós, e destruirei os vossos altos. Ficarão desolados os vossos altares, e quebrados os vossos altares de incenso. Arrojarei os vossos mortos à espada, diante dos vossos ídolos. Porém os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, espalharei os vossos ossos ao redor de vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas, e os altos ficarão desolados, para que os vossos altares sejam destruídos e arruinados, e os vossos ídolos quebrados e extintos, e os vossos altares do incenso sejam eliminados, e desfeitas as vossas obras. Os mortos à espada cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Porém deixarei um resto, porquanto algum de vós escaparei da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. Então se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações, para onde foram levados em cativeiros. Pois me quebrantarei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram após os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos, por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações. Saberão que eu sou o Senhor, e não disse debalde que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus: bate a palmas, bate com o pé e diz: por todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada, e de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, o que estiver perto cairá a espada, e o que ficar de resto cercado morrerá de fome. Assim neles cumprirei o meu furor, então sabereis que eu sou o Senhor. Por quando os seus mortos à espada jazerem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cimos dos montes, e debaixo de toda árvore frondosa, debaixo de todo carvalho espesso, lugares onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. Estenderei a mão sobre eles, e farei a terra tornar-se desolada, desolada desde o deserto até Ribla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 7, e o tema é: o fim vem, o fim vem. E assim diz o Senhor: veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá um fim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: mal após mal, eis que vem, haverá fim. Vem o fim, despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Agora em breve derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade segundo os teus caminhos. Assim te castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu, o Senhor, é que firo. Eis o dia, eis que vem, brotou a tua sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, levantou-se a violência para servir de vara perversa. Nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Vem o tempo, é chegado o dia, o que compra não se alegre, o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre a multidão deles, porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu, porque mais que viva, porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Tocarão a trombeta e prepararão tudo, mas não há quem vá à peleja, porque toda a minha ira ardente estará sobre toda a multidão deles.
Fora está a espada, dentro a peste e a fome. O que está no campo morre a espada, e o que está na cidade, a fome e a peste o consomem. Se algum deles, fugindo, escaparem, estarão pelos montes, como pomba dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Todas as mãos se tornarão débeis, e todos os joelhos em água. Cingir-se-ão de pano de saco, e o horror os cobrirá em todo o resto, em todo o rosto haverá vergonha, e calva em toda a cabeça. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro lhe será como sujeira. Nem a sua prata, nem tampouco o seu ouro, os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhe encherão o estômago, porque isto lhe foi o tropeço para cair em sua própria iniquidade. De tais preciosas joias fizeram-se objeto de soberba, e tobricaram suas abomináveis imagens, seus ídolos detestáveis. Portanto eu fiz que isso lhe fosse por sujeira, e o entregarei nas mãos dos estrangeiros, por presa, e aos perversos da terra, por despojo. Eles o profanarão. Desviarei deles o rosto, e profanarão o meu recesso. Nele entrarão profanadores, e o saquearão. Faze cadeia, porque a terra está cheia de crimes, de sangue, e a cidade cheia de violência. Farei vir os piores de entre as nações, que possuirão as suas casas. Farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição, eles buscarão paz, mas não há nenhuma. Virá miséria sobre miséria, e se levantar rumor sobre rumor. Buscarão visão dos profetas, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de horror, e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Segundo o seu caminho lhes farei, e com seus próprios juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 8, tema desse capítulo: visão das abominações em Jerusalém. E assim diz a palavra do Senhor: no 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciões de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhante de mão, e me tocou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levantou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde está colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que de lá do norte, a porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio. Olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o seu redor. 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subiu o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levantou-me a entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Disse-me: vê isto, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada no templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens,
de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virado para o oriente. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá? Ou fizeram eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Eles achegaram o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me grite aos ouvidos em alta voz, nem assim mesmo eu os ouvirei. Capítulo 9, e o tema é os castigos de Jerusalém. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevedor à cintura, e disse-lhe: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vós compadeçai, matai os velhos, matai os moços e as virgens, as crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário, ou seja, pela igreja, a igreja de Deus. Alabassubicanturiandanai. Ori canturiandanébias. Oh, meu Deus. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa, e eles lhe disse: contaminai a casa, enchei de mortos os átrios, e saíram e mataram na cidade. Havendo eles matado, e ficando eu de resto, caí com o rosto em terra. Clamei e disse: Senhor Deus, dá-se ao caso que destrua todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, a terra se encheu de sangue, e a cidade de injustiça, e eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei, porém sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Eis que o homem está vestido de linho, e cuja cintura estava o estojo de escrevedor, relatou dizendo: fiz como me mandaste. Olha, igreja, vocês que estão me ouvindo, a coisa é séria. O que nós estamos fazendo com a casa de Deus, que nós damos o nome de igreja? O que nós, cristãos, estamos fazendo com esse lugar? Veja bem o que o Senhor fala no livro de Miqueias, capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. E diz assim o Senhor, tema desse capítulo 3, ameaças contra os chefes e os falsos profetas. E diz assim: mas disse eu, ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é vós que pertences saber o direito? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo e lhe arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e o repartis como para que a panela coma a carne do meio do caldeirão? Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor contra
os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhe mete na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite, para que não haja profecia, e haverá trevas, para que não haja adivinhação, e se porá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas, de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó, e vós maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo, e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue, e a Jerusalém com injustiça. Prestem atenção no versículo 11, que diz assim: os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de nós, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Veja só o que o Senhor fala através do profeta Isaías, no livro de Isaías, capítulo 56, verso 10 e verso 11, diz assim: todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua própria ganância, cada um por sua parte. Olha, igreja, não são as palavras do pastor Augusto, são as palavras de Deus. Isso é Bíblia. Não são as minhas palavras. Porque quem sou eu para julgar? Quem sou eu para dizer tais coisas? Não sou ninguém. Mas o Senhor assim pode. Tanto pode que Ele fala. Veja só o que o Senhor fala no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, versículo 2, versículo 3 e versículo 4. E diz assim, o grande apóstolo Paulo, orientando o jovem pastor Timóteo, diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. E Paulo orientando ao jovem pastor Timóteo, que pregues a palavra, antes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque haverá de vir um tempo em que não sofrerão mais a sã doutrina, mas tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério. O que nós temos feito com a casa de Deus? O que é a igreja para nós? De que forma temos tratado? De que forma temos nos comportado dentro dela? Que tipo de palavra temos ensinado? Que tipo de palavras queremos aprender? O que temos buscado dentro desta casa que se chama igreja?
De que forma que nós enxergamos a igreja? De que forma que nós enxergamos a Jesus Cristo? A palavra de Deus, ela diz que o Senhor não poupou os anjos. A palavra de Deus, ela diz que Deus não poupou nem o seu próprio filho. Você acha que Deus haverá de poupar a mim e a você? Você acha que Deus haverá de poupar-nos? De nos poupar? Meu Deus! O que nós estamos fazendo com a casa de Deus? O que temos ido fazer na casa de Deus? O que temos buscado dentro da casa de Deus? O que nós, como sacerdotes responsáveis de anunciar a palavra de Deus, o que temos ensinado? O que temos passado? Meu Deus! É o próprio Deus profetizando contra Israel. É o próprio Deus profetizando contra Israel através da vida de Ezequiel. É o próprio Deus falando contra os falsos pastores através da vida de Isaías. É o próprio Deus falando a respeito dos falsos pastores, orientando ao jovem pastor Timóteo. Não é o pastor Augusto, é Ezequiel, Isaías, Paulo e Timóteo. A palavra de Deus, ela diz que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, foram escritas por mãos humanas, porém inspiradas pela terceira pessoa da Trindade, ou seja, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Pelo próprio Deus através do seu Espírito. Pelo próprio Cristo através do seu Espírito. Então, não foi o pastor Augusto que vos falou nesta tarde. Foi o próprio Deus falando aos vossos corações. E mais uma vez, eu pergunto, o que nós temos ensinado? Só essa maldita dessa teologia das facilidades, que abrange prosperidades, vitórias, conquistas, bênçãos, e essas malditas campanhas? O que nós temos buscado dentro da casa de Deus? Necessidades pessoais? Ou temos ido para a casa de Deus simplesmente para adorar a Deus, para louvar a Deus, para agradecer a Deus, para cultuar a Deus? De que forma nós temos nos comportado dentro da casa do Senhor? Temos nos comportado dentro da casa do Senhor como vamos passear? Como vamos a um lugar de entretenimento? Ou temos nos comportado dentro da casa de Deus com temor a Deus? De que forma nós temos nos prostrado diante de Deus? De que forma que nós temos entrado na presença de Deus? De que forma nós nos vestimos para ir para a casa de Deus? Quais são as nossas vestes? Quais são as vestes dos homens? Quais são as vestes das mulheres? De que forma que nós temos olhado um para o outro dentro da casa de Deus? Meu Deus, está muito sério. Como foi falado ali em Ezequiel 8, que o fim vem, realmente, igreja, o fim está próximo, está muito mais próximo do que nós pensamos. Esse ano eu faço 28 anos de evangelho. Eu, quando me converti, eu já ouvia dizer que Jesus Cristo estava voltando. Eu quero acreditar que Ele está muito mais próximo de voltar do que há 28 anos atrás. Até porque Ele mesmo diz que naquele grande dia Ele haverá de ter mais misericórdia de Sodoma e Gomorra
do que o presente século. E em 2 momentos ele fala aqui na palavra dele, em 2 momentos ele fala que ele vai ter, que o julgamento vai começar dentro da casa de Deus. Fala aqui em Ezequiel capítulo 9, no verso 6, e fala no livro de 2 Pedro, capítulo 4, verso 17, que o julgamento não vai começar lá fora, o julgamento vai começar dentro da casa de Deus. E o que nós temos feito com esta casa, que se chama pelo nome do Senhor? De que forma, volto a dizer, que nós temos nos comportado dentro desta casa? Que tipo de louvores nós temos entoados? Que tipo de palavra nós temos ensinado?